conseguir alcançar esse almejado sucesso. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. Nos ajuda, né, a facilitar, porque onde eu estou é muito difícil de estar aí trazendo aí, sabe, para nós. Tô com a camisa love. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos que vamos, em nome de Jesus. Vou iniciar, tá? Então, o que acontece aqui? Só um pouquinho. Gente, porque não é brincadeira, viu? Tá, vamos lá. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, ele é o princípio do Evangelho utilizado pela igreja primitiva. Um dos 12 apóstolos, né, de Jesus, certo? Após o século XVIII, alguns cristãos, Evangelho, o autor foi um cristão anônimo do século I e que talvez este tenha utilizado alguns manuscritos original escrito pelo apóstolo Mateus para compor essa obra canônica. Um dos pontos mais discutidos entre tais críticos é a dificuldade que existe com relação ao idioma em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Existe a possibilidade de que Mateus tenha escrito sua obra em hebraico ou grego. Seja como for, a verdade é que não existe argumento real convincente para que o fato do autor do Evangelho Mateus pelo próprio Mateus seja constatado. Assim, o apóstolo Mateus continua sendo o autor mais aceito entre os estudiosos, desde a mais antiga até os mais modernos, mesmo que haja alguma dificuldade em se determinar com exatidão sua autoria, nada esconde. É a verdade que o próprio Espírito de Deus é principal autor desse evangelho. Provavelmente, o Evangelho de Mateus teve como destinatário a igreja de Antioquia. Essa era uma congregação formada por judeus e gentios. Alguns detalhes do próprio Evangelho de Mateus demonstram o que havia muitos judeus entre seus destinatários originais. O Evangelho de Mateus enfatiza as promessas feitas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. A genealogia de Jesus é apresentada recuando até Abraão. A expressão Jesus, filho de Davi, aparece repetidamente. A utilização do termo reino dos céus ao invés de reino de Deus. A data do Evangelho de Mateus foi escrito e incerta, mas é muito provável que seja entre 60 depois de Cristo a 70. Amplamente aceito que o autor do Evangelho de Mateus utilizou o Evangelho de Marcos como uma fonte para seu material. Isso parece claro quando analisamos ambos os evangelhos dos 661 versículos do Evangelho de Marcos. 606 possuem paralelo ao Evangelho de Mateus. É possível que Marcos tenha escrito seu livro em Roma quando estava associado ao apóstolo Pedro, considerando que a obra de Marcos foi utilizada como fonte de Mateus. Então, uma data provável para o Evangelho ter sido escrito é por volta de 64 depois de Cristo. Conheça também, né? Nós vamos conhecer lá amanhã a história de Marcos, ok? As características, né? Então, do propósito do Evangelho de Mateus, o tema do Evangelho de Mateus é apresentado por Jesus como Messias, o Filho de Deus. Ele é descrito no primeiro Evangelho como sendo o cumprimento das profecias anunciadas pelos apóstolos do Antigo Testamento. Aleluia! Logo, na genealogia do capítulo 1, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o tão esperado Rei prometido. O reino que
ele trouxe o cumprimento do plano de redenção de Deus. O Evangelho de Mateus nos informa que Jesus cumpriu as Escrituras, inaugurou o reino de Deus, comissionou seus seguidores e espalhar esse reinado a todo o povo, tribos e línguas. Advertiu que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Então, vou voltar lá, tá? O Evangelho de Mateus nos informa que Jesus cumpriu as Escrituras, inaugurou o reino de Deus, comissionou seus seguidores a espalhar esse reino a todos os povos, tribos e línguas. Advertiu que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições. Então Deus não disse que nós íamos vir nessa terra para ficarmos de boa maravilha, né? A gente ia passar por tribulações, por aflições, perseguições, mas também avisou que sempre estaria com aqueles que são seus. Deus diz assim para mim e para você essa manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar nosso coração. Que ele nos enviou para trabalhar na lida dele, né? Para poder pôr a mão no aral dele e fazer se cumprir o evangelho do Senhor por todos os confins dessa terra. Mas que nós teríamos muitas aflições, perseguições. Nós teríamos muitas atribulações. Então, presta atenção. Às vezes, o inimigo ele é muito astúcio. E não é às vezes, é sempre. E ele sempre vai armar uma cilada para mim e para você. Ele sempre vai usar alguém que a gente amamos muito, que nós admiramos, que nós convivemos, para nos afetar. Ele sempre vai procurar algo que vai nos trazer discórdia. E se nós não formos verdadeiramente pessoas vigilantes, atentas e revestidas do Senhor, nós vamos pecar. E o diabo, o Satanás, ele jamais vai usar uma pessoa dele. Ele vai usar uma pessoa de Deus para nos afetar. Por quê? Porque ele não quer o que está com ele quer o que está com Deus. Então ele quer te afastar da presença de Deus. Quando o Satanás, ele quer afastarmos de Deus, ele tem que usar alguém que convive conosco todo o tempo. Ele tem que usar um parente mais próximo, um amigo mais achegado, que é irmão. Ele tem que usar um membro da nossa igreja. Ele tem que usar um líder da nossa igreja. Porque o conflito de choque é necessário estar com ele. Porque ele quer aniquilar a igreja de Deus. Mas se nós, como revestido, como igreja de Deus, não nos revestirmos e não nos policiarmos, nós vamos perecer. E o diabo quer calar a boca do adorador. O diabo, ele quer todo o tempo calar a boca do adorador. O diabo jamais ele vai aceitar falar ou dar algum direcionamento sobre essas questões de ser doce com o povo de Deus. Você acha que o diabo vai usar um deles? Jamais. Ele não vai usar o que está perdido, ele vai usar o que está com você, comigo, andando todo dia, para aniquilar os nossos projetos, para bocoiar a nossa situação. Vai usar alguma palavra que nos deixa irritado, com irritabilidade. Vai usar da nossa raiva, da nossa ira do dia, para qualquer coisa que a gente também escutar de certo do outro. Vai cegar os nossos olhos e tampar os nossos ouvidos para que nós não ouçam a correção. Então, queridos, sejais vigilantes. Sejais vigilantes. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está pronto para aniquilar. Ele quer acabar com a igreja do Senhor. E eu e você, como pessoas de Deus, precisa ser revestido. Antes que o diabo traça essa cilada. Antes que ele consiga fazer o almejado sucesso dele. Antes que ele consiga aniquilar os projetos dele. Então,
reveste de Deus. Reveste da armadura do Senhor. Reveste do nosso Criador. Porque se nós não nos revestirmos dele, nós não vamos conseguir alcançar esse almejado sucesso. Nós não vamos conseguir alcançar a glória de Deus. E nós vamos perecer. E quando nós perecermos, nós vamos perder a compostura de estar ganhando o galardão com o Senhor. Porque, como eu te disse aqui, isso é na palavra do livro de Mateus. Ele diz bem claro que nós, olha só, iríamos, ter tribos e língua. Advertiu que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições, atribulações, perseguições, mas também avisou que sempre estaria com aqueles que são os seus. Deus está comigo, está com você. Então, por que temes? Por que irá? Por que querer jogar a toalha fora, jogar a toalha no chão? Queridos, o diabo ele está todo o tempo para aniquilar os projetos do Senhor. É necessário que eu e você percebemos isso. Quando eu e você buscamos de fato a face do Pai, nós compreendemos o propósito que o Pai Celestial tem para mim e para você. Então, reveste-se das armaduras do Senhor. Reveste. Reveste do conhecimento de Deus. Quando nós revestimos do conhecimento de Deus, nós compreendemos de fato qual é a boa, perfeita vontade do Pai. Deixa o Espírito Santo de Deus agir essa manhã. Deixa Deus falar o meu e o seu coração. Só assim nós poderemos alcançar esse almejado sucesso. Só assim nós podemos encontrar o galardão do Senhor. Amém? Mas, por fim, ele prometeu que um dia retornará e o reino de Deus alcançará a sua plena realização. Com um arranjo sistemático, muito bem feito, o autor do primeiro evangelho faz uma caracterização impecável, relatos do ministério de Jesus, descrito por uma testemunho ocular, a natureza do reino dos céus. No capítulo 11, versículo 1 ao 13 e no 58, Jesus explicou a verdadeira natureza do seu reino. Ele mostrou que não se tratava de um reino conforme as expectativas populares. As parábolas de Jesus, registradas no capítulo 13, mostra claramente essa verdade. A autoria do reino dos céus, já no capítulo 14, no versículo do 1 ao 18, e depois no versículo 35, mais uma vez os milagres realizados por Jesus apontam para a sua autoria como Messias. As mudanças do reino dos céus no capítulo 19, versículo do 1 ao 25, e no capítulo 40, e no versículo 46, nessa sessão Jesus denuncia a hipocrisia dos religiosos judeus. Ele também ensinou sobre as grandes mudanças que o seu reino promove nessa sessão, e também está registrado a sermão profético de Jesus. Já depois, a paixão e a ressurreição de Cristo, no capítulo 26, versículo do 1 ao 28, e no 20, essa sessão relata com detalhe aflições às quais Jesus foi submetido. Assim, ele é apresentado como rei vitorioso, que ressuscitou antes da ascensão do céu. Jesus também comissionou os seus discípulos a pregar o evangelho por todo o mundo. Aleluia! Dentre os evangelhos, o evangelho de Mateus é o que possui mais estilo judaico. Era o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva, principalmente para discipulados, para o discipulado. E o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. A palavra do reino é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus, certo? A expressão reino dos céus só é encontrada nesse evangelho.
o evangelho que mais apresentou Jesus como rei dos judeus. Os 5 sermões principais, encontrados no evangelho de Mateus, o sermão do monte, instruções dos 12 e as parábolas do reino, e a comunidade cristã que trata do caráter dos verdadeiros seguidores do Senhor. É o sermão escatológico de Jesus. Contém o texto mais complexo entre os evangelhos sobre o ensino de Jesus, embora tenha sido original escrito para a igreja de Antioquia, constituída de judeus e os gentios. Claramente, o objetivo do evangelho de Mateus não era apenas ficar restrito àquela congregação, mas que fosse propagando também entre todos os seguidores de Cristo ao longo do tempo. Só um pouquinho. Então, queridos, o livro de Mateus, ele vem nos ensinando, né? A cada dia, a cada manhã, né? De fato, qual é o propósito que o Pai Celestial tem para nós. Vou só acrescentar um pouquinho aqui, sem óculos, né? Então, a apresentação de Jesus das novas do reino dos céus, que está lá no capítulo 1 de Mateus, versículo do 1 ao 4 e 25, logicamente é que Mateus inicia essa genealogia de Jesus, que provando o direito legal de Jesus, qual herdeiro de Abraão e de Davi? Calma, celular. Aleluia, glória a Deus. Gente, o celular meu é muito confuso, é muito complicado. Quem não sabe o que é confuso? Ai, Deus, é confuso, tá? Ai, meu Pai Celestial, glória a Deus, né? Só o Espírito Santo de Deus mesmo, para nos ministrar. Celular, ajuda. Gente, eu pego o celular porque vocês não estão entendendo esses meus olhos. Para ele dar mais claridade, mas ele não está me ajudando. Eu não sei o que eu fiz isso aqui. Se eu encurtar, dá para ver. Mas aí fica bem terrível. Tá. Ó. Os meus olhinhos são muito curtos, tá? Então tá. Mateus inicia, né, com a genealogia de Jesus, né? Provando o direito legal de Jesus qual herdeiro de Abraão e de Davi. A atenção do leitor judeu é assim atraída. Daí lemos, né, o relato da concepção milagrosa de Jesus, seu nascimento em Belém, a visita dos astrólogos e a fúria de Herodes ao matar todos os meninos em Belém, como o menos de 2 anos. Com menos de 2 anos. A fuga de José e Maria para o Egito, como a criancinha a seu subsequente retorno para residir em Nazaré. Mateus tem o cuidado de trazer a atenção e o cumprimento da profecia para provar que Jesus é predito o Messias. A Bíblia Sagrada é uma coleção de manuscritos que narra a história da humanidade, desde a sua criação até o início do cristianismo. A sua consequência de difusão pelo mundo. Ademais, a Bíblia é dividida em 2 partes. O Antigo e o Novo Testamento. O Evangelho de acordo com Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Este livro traça os eventos associados à vida de Jesus Cristo, do nascimento à crucificação e ressurreição. Mesmo sem uma prova definitiva, é tradicionalmente acreditado
que são Mateus, um coletor de impostos, que mais tarde tornou-se um apóstolo de Jesus Cristo, e o autor desse evangelho. Não há consenso entre os estudiosos a data em que o livro foi escrito. O evangelho começa descrevendo a genealogia de Jesus, seu nascimento, né, milagroso, e a visita dos reis magos ao leste, sua fuga do Egito para escapar da fúria do rei Herodes e a sua volta a Nazaré com seus pais José e Maria. O evangelho segue descrevendo o trabalho de João Batista aos seus esforços para preparar o caminho para o seu ministério público. Também descreve as tentações pela qual Jesus Cristo foi sujeito. Seu batismo, a sua doutrina, sua doutrina pública na Galileia, e a última parte do evangelho narra a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém. Parte da população local, sua popularidade enfurece os líderes religiosos locais que tramaram puni-lo com a ajuda dos líderes romanos. Enfim, com a traição de Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, né, escolhido pelo próprio. Aleluia. Pelo próprio Cristo e conseguiram crucificá-los. Os ensinamentos centrais de Cristo eram transmitidos através do sermão, parábolas e discursos. A grande variedade de tópicos cobertos era de assuntos sobre a moralidade, o conceito do rei dos céus, trabalho missionário, a relação entre os cristãos de sua volta à terra. Além disso, um dos principais objetivos desse evangelho é mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido e o herdeiro do trono do rei Davi, como descrito no Antigo Testamento. De fato, esse evangelho comparado aos outros. Aleluia. Então eu vou destrechar rapidamente a Bíblia algumas passagens do Senhor, certo? Então a primeira foi a árvore, como eu te disse para você, genealógica de Jesus Cristo, onde ali foi cheirando a descendência do Jesus. Então ela começou, né, o livro, né, Jesus Cristo foi de Davi, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac que gerou Jacó, Judas e seus irmãos, e Judas gerou Tamar, Pérez gerou Esdron, e Esdron gerou Arão gerou Amanabita, e assim por diante, e José gerou o rei Davi. Amém? Depois o rei Davi veio com Salomão, e assim com todos mais, né? E aí nessa situação foi gerando, então, Jacó, que gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Jesus Cristo. Amém? De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi, os 14, desde Davi até o Estilo, na Babilônia, 14, desde Estilo, na Babilônia, até Cristo, que é o 14. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado dele. Ora, tudo isso aconteceu porque se cumprisse o que fora dito pelo Senhor
por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então, queridos, Deus, ele veio através da concepção do Espírito Santo de Deus pela vida da Maria. Então, já no segundo capítulo, né, vem então a visão dos reis magos. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias dos reis de Herodes, dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os três reis magos, ele veio para trazer o Senhor, incenso, mirra, né, ouros, porque aquilo era um costume deles, para saudar o rei. Então, Herodes, invejoso, com sua fúria, né, queria então todo o tempo alcançar a face desse menino para poder matá-lo, porque Herodes queria estar todo o tempo no controle daquele reinado. Então, Herodes, então, ele começa uma perseguição. Observa que Jesus, ele já foi perseguido desde o ventre da mãe dele, que é Maria. Desde o ventre. Deus já tinha um plano para Jesus, quando ele fez Deus se cumprir vindo o filho dele, para vir nessa terra passar. Porque era necessário que viesse um humano. Deus esteve todo o tempo perto do povo, se você lembrar no Velho Testamento, com a primeira geração de Israel. E o povo não conheceu. E ia morrer ao fio da espada por desobediência. Depois Deus veio de novo com a sua segunda geração. E os seus, por dureza de coração, também ainda não o reconheceram. E por isso que ele diz aquela passagem: estive convosco, e tu não me conhecestes. Estive todo o tempo perto de vós, mas não ouviste o que eu estava falando. Não me vestes. Porque o coração era um coração incrédulo. Agora vem então a nova fase, onde o Senhor então envia o filho dele. Por isso que diz a segunda vinda do Senhor. Ele envia então o filho dele. Para quê? Para que o filho dele fosse se cumprido. Então era necessário ele nascer de alguém, né? Então o que o nosso Senhor Jesus fez? Colocou então isso à prova e fez com que viesse o filho dele. Então fosse gerado como comum filho. Fosse gerado da barriga, viesse, ficasse 9 meses. E a gestação ali então fosse concretizada. Para que o povo testificasse. Vê-se com teus próprios olhos a glória de Deus. Então Maria deu à luz ao seu filho. Esse filho foi perseguido. E Herodes, com toda a sua fúria, querendo ser o único rei, ele então começa, né, regressando, então, ir por um caminho atrás de Jesus. Então, aí o que acontece? Presta atenção, onde diz no versículo 13 do capítulo 12, tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonhos, disse: dispõe-te, toma o menino e sua mulher, foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Olha, aí começou a perseguição. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mulher e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito: chamei o meu filho. Aleluia. Então presta atenção. Herodes determinou que matasse os meninos até 2 anos, só para não se cumprir a vontade de Deus. Herodes estava totalmente tão desperturbado, porque ele queria de tudo aniquilar aquele que queria assumir o trono, que é o nosso Senhor Jesus. Depois veio a matança dos inocentes, aonde Herodes então matou as criancinhas, como eu disse para vocês. Depois a volta do Egito.
quando ali foi concretizado a morte de Herodes, já no versículo 19 ainda do capítulo 2. No capítulo 3, a pregação de João Batista. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio da profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes e pelos de camelo, e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todos os circunvizinhos do Jordão, e eram por ele batizados no rio de Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, pois que não produz fruto, e é cortada e lançada ao fogo. Presta atenção. João Batista pregava para aquela multidão arrependimento. E dizia que se eles não se convertessem dos vossos maus caminhos, eles não poderiam ter parte com o Senhor. Então, queridos, o nosso Pai Todo-Poderoso, toda manhã, Ele faz essa aliança para conosco. Ele nos faz e nos convida a esse renovo. Mas muitas das vezes nós caímos em negligência de não compreender de fato o propósito que o Pai Celestial tem para mim e para você. Deus é um Pai poderoso, zeloso, amoroso. Um Pai que cuida, que zela, que protege. Um Pai que alimenta seu filho. Um Pai que zela pelos seus. Mas um Pai também que nos corrige toda vez quando Ele percebe que nós deixamos, muitas das vezes, a desejar o propósito do Senhor. O Pai Celestial, ele todo o tempo vem nos trazendo essa reflexão para que nós, de fato, compreendesse o propósito dele. Todo o tempo o Pai Celestial vem trazendo isso ao meu e ao seu coração. Nós que muitas das vezes nos fazemos, às vezes, disperso pela palavra do Senhor. Então, já lá no versículo 11, João dá a testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água, diz ele. Eu vos batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia! Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João Batista, ele, porém, os dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe responde: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saindo logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele,
e eis uma pomba dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me há comprazo. Aleluia. Deus, queridos, Ele é poderoso e suficiente para fazer infinitamente mais do que eu e você espera. Deus é muito bom. Deus, Ele é muito bom. Deus, cada dia, cada manhã, Ele trabalha os nossos corações. Então, João Batista sabia de fato quem era o Messias. Ele tinha essa convicção do poderoso, mas ele se cumpriu fazer a vontade do Pai. Jesus, quando veio sobre essa terra, Deus tinha dado uma ordem a João Batista, que preparasse todo o caminho para quando o filho amado dele chegasse, o príncipe da paz, estivesse pronto para ser executado o que era a vontade do Pai. Então, já lá no capítulo 4, vem então a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia! Oh, misericórdia, né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um penáculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Talvez está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrar-me e adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus ordenarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviu. Aleluia. Então depois, Jesus volta a Galiléia, após ter passado por esse deserto. E ainda depois Jesus vem, né, quando ele foi para Galiléia, né, Jesus então ouviu, porém, Jesus que João foram presos e retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré. Foi morar em Cafarnaum, situada na beira do mar. Logo depois, né, lá no versículo 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Logo em seguida veio então a vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede no mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: Vinde, pois, a mim, eu vos farei pescador de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, e passando adiante viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os então eles, os mesmo instante, deixando o barco e seu pai o seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade entre povos, e a sua fama correu em toda parte da Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, em tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Escapólis,
Jesus, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. Numerosas multidões o seguiram. Então, já no capítulo 5, o Senhor então fez o sermão da montanha. Esse sermão lindo, maravilhoso, que muitas das vezes nós esquecemos no nosso dia a dia. Presta atenção que o Senhor foi contando toda a trajetória, a vinda, o início de Jesus. Qual era o propósito que ele tinha, que o Pai tinha por ele sobre essa terra. Então, queridos, no capítulo 5 ele fez o sermão da montanha. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentava, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo que bem-aventurado, queridos, é os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Presta atenção, Deus não disse para mim e para você que bem-aventurado era o soberbo. Bem-aventurado os egoístas, os avaresos, os ignorantes, os rudes, os presunçosos, o que se acharam muito. Não, Deus não disse isso. Deus diz assim, ó: bem-aventurado são os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Quer dizer que para que eu possa chegar no reino do céu, eu preciso ser muito humilde. Eu preciso ser manso, preciso ser doce de coração. Porque senão eu não posso alcançar esse tão esperado que eu espero com o almejado sucesso. Depois ele diz que bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Quando nós estamos passando por algumas atribulações, escassez, tristeza, o Senhor, ele me e te adverte, ele diz assim, ó: chora, porque eu vos consolarei. Não, você perdeu o teu ente querido, chora, porque sou eu que vou te consolar. Chora, você está sem emprego, chora. Chora, põe para fora, porque eu vos consolarei. Está passando por situações difíceis, por tribulações, por tempestade, por adversidade, por aflições, chora, porque eu sou o que vou confortar e consolar o teu coração. Isso é a palavra clara e objetiva do Senhor nosso Deus. Ele diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem vai consolar? O nosso Senhor Jesus, querido. Ele nos consolará. Ele diz que nunca apartou de nós, foi nós que apartamos dele. Ele diz que quando pai e mãe nos abandonam, quando todo mundo vai embora, que não tem mais ninguém, que é só você e o profundo abismo, ele é conosco todo o tempo, querido. Deus não desampara. Os olhos dele não piscam em cima de mim e de você. Por isso, seja manso, humilde, doce. Chora se for possível, mas chora aos pés do Senhor, sabe? Pois ele diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se eu não for mansa e limpa de coração, não posso herdar terra nenhuma. Como eu posso alcançar o almejado sucesso de ser herdeiro, co-herdeira do Filho de Jesus, se eu não sou mansa de coração, se eu não tenho essa integridade de humildade, se eu não sou aquela pessoa que busca pelo Pai, como eu posso ser mansa e humilde de coração, queridos? Então isso o Senhor diz para mim e para você essa manhã. E ele diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, Deus diz bem claro, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque Deus será conosco. Olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, nós seremos fartos. Nós seremos pessoa agraciada pelo Senhor. Logo depois ele diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quando eu e você tem misericórdia daquela pessoa que nos ofende, que nos magoa, que nos faz algo que não é segundo a vontade do Pai, Deus faz nós alcançar a nossa misericórdia. E ele diz mais, bem-aventurados limpos de corações, porque eles poderão ver a Deus. Você só pode ver a Deus, eu só posso ver a Deus se o meu coração for um coração íntegro e limpo. Caso contrário, eu vou ficar só falando balela. Se você não tiver um coração limpo, íntegro, é impossível você estar face a face com o Pai. E bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que pacificam
uma discussão, uma discórdia, que ora pelos seus irmãos em Cristo, seus irmãos de sangue, que pede a Deus sabedoria e graça para lidar. Porque, gente, observa como é Cristo, mediante um tempo de tempestade entre duas pessoas, onde ali ninguém consegue achar sabe assim, uma veracidade de fazer que o outro compreenda o erro dele. E aí, queridos, se chegar uma terceira pessoa, mediante aí se colocar mais fogo, jogar álcool, automaticamente vai queimar. Então nós temos que ser pacificadores. Aquele que pacifica, aquele que diz, olha, deixa eu te falar pra vocês, que tal se todo mundo hoje for embora pra casa, descansar a cabeça, né? Vai dar tudo certo. Nós vamos organizar aqui, vocês vão pra casa. Por quê, queridos? Mediante uma situação de conflito, o melhor é você recolher. O melhor é você se redimir, o melhor é você se recuar. Sabe, as pessoas estão acostumadas muito a brigar de peito aberto, xingar, falar, blasfemar, machucar as pessoas com palavra. E é necessário que nós recuamos sobre isso, para que depois nós não veremos cair pelas nossas próprias corrupçências. Deus abomina a pessoa egoísta, a pessoa ignorante, pessoa de coração endurecido. Deus abomina, mas Satanás usa pessoas do nosso meio para influenciar. Então, se eu e você não se revestir, se eu e você não buscar de fato o que é a vontade do Pai, nós não conseguimos chegar ao imediato sucesso. Então, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração essa manhã. Por isso que o Senhor diz aqui, no versículo 9 do capítulo 5, que bem-aventurado é os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados os perseguidores, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele diz bem claro que bem-aventurado é os que são perseguidos. Né? Eu falei perseguidores, perseguidos, tá? Perdão. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quando as pessoas nos perseguem, porque nós falamos do evangelho do Senhor, quando as pessoas tramam a iniquidade. Mas deixa eu te falar, o Pai Celestial, ele é tão bom, porque ele cuida de mim e de você todo o tempo. Todo o tempo, ele trabalha ao meu e ao seu favor. O Pai Celestial, ele está todo o tempo disposto a refazermos uma nova aliança. Nós só precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa realmente alcançar os nossos corações. Aleluia. Que nós possamos assim ter esse discernimento. Já no capítulo 11, versículo 11 do capítulo 5, diz que bem-aventurados sois quando a minha causa vos injuriares e vos perseguirem e mentindo dizem todo mal contra vós. Porque Deus está comigo e com você. Ele não vai permitir as pessoas falarem mal de mim, de você. Porque Deus todo o tempo conhece o meu e o seu coração. Então, queridos, nada pode calar a voz do adorador. Nada pode. Nada pode calar a voz do pregador. Nada pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Deus, ele é soberano sobre mim e sobre sua vida. Deus, ele é maravilhoso e longânimo. E ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Mas basta que eu e você tenha essa convicção de compreender qual é o propósito do Pai. Já no versículo 12 do capítulo 5, ele diz: regozijai-vos e alegrai-vos. Ou regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, de mim e de você. Então deixa eu te falar, os profetas também foram perseguidos. Nós não seríamos nada mais do que diferente deles. Aleluia. Nós não somos quase nada perto dos profetas de Deus. Amém? Então diz mais: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser espido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve ou presta,
senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Peraí, se eu e você somos sal dessa terra, o que é que está acontecendo? Que nós estamos amargando o tempero e não colocando a justa medida para ter um gosto perfeito. Isso acontece quando o meu e o seu coração ele não está totalmente alicerçado em Cristo. Eu e você precisamos ter um discernimento sobre isso. Se nós somos sal da terra, nós somos o sal que tempera e não que amarga. Nós não somos pimenta, nós somos sal, aquele que dá o gosto paladar. Sal da terra, luz dos povos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, mas no velador. Alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Isso diz o Senhor nosso Deus. Mas, queridos, depois Jesus veio para revogar a lei, mas cumprir, para se fazer cumprir. Depois Jesus faz ainda o complemento, ainda no versículo 5, tá? No capítulo 5, versículo 21. Jesus então completa o que foi dito antes dos antigos. Ouviste que foi dito antes dos antigos: não matarás, e quem matarás serás sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todos aqueles que lhes ser motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e querem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, os trazeres no altar a tua oferta, ali te lembrás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Então, voltando, fazes a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, e o juiz ao oficial da justiça seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se eu e você não reconciliar com o nosso irmão, se nós não nos convertermos do nosso mau caminho, nós não conseguiríamos sair daquela situação. Quando não pagarmos o que devemos, quando não reconciliarmos com o teu irmão, quando não voltarmos a nossa amizade e perdoar de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora, que é um perdão verdadeiro, genuíno. Ouviste que foi dito, não adulterarás, né? Porque nós já sabemos o quanto que isso nos levará à morte, o pecado. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então nós devemos ser vigilantes. Amém? Aqui ele diz também, logo após, se a tua mão direita te pecar, é melhor arrancá-la do que estar com os dois membros, né? Lançar ao fogo. E assim vai dizendo sucessivamente aos outros. Depois, logo adiante, lá no 38, ele diz, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aleluia. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém quer estar no teu trono, no teu lugar, conceda a ele, sem raiva, sem rancor. Porque o Pai Celestial que tudo vê, ele fará o impossível acontecer. Então o Senhor diz que nós devemos ser pessoas que compreendemos de fato. Mais adiante, no 43, ele diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aleluia. Você não pode odiar o teu próximo. Você não pode odiar. Você deve odiar o diabo, Satanás.
aquele que faz zoeira comigo e com você, aquele que faz o nosso próximo nos cometer a atrocidade. Então nós temos que vencer o diabo. Como é que eu vou vencer o meu inimigo? Quando eu perdoo meu irmão que me machuca, com palavras, com correção. Quando eu perdoo o meu irmão que diz algo, sem se ele colocar no meu lugar, porque mais insensato é ele, de não se colocar no meu lugar. E eu vou cometer a mesma insensatez, a mesma falta de lucidez, quando eu iro contra ele. Então, queridos, deixa que o Espírito Santo de Deus ministre teu coração essa manhã. Deixa Deus falar com você através do livro da vida de Mateus. Porque aqui o apóstolo Mateus, ele prescrevia bem claro os mandamentos do Senhor. E ele dizia mais: olha, se teu irmão irou contra você, não ira com ele, não. Não paga o mal por mal, não. Paga o mal por bem. Peça perdão. Faça que ele perceba que você foi ídolo. Você teve uma índole de humildade para com ele. Se coloque no lugar do outro. Se reveste. Quando nós nos revestimos do poder do Espírito Santo, as pessoas vêm nos corrigir, vêm nos criticar, vêm nos amedrontar, vêm nos jogar calúnia, vêm nos falar mal. Porque as pessoas fazem tudo isso, querido. E não é só pessoas fora de Cristo, não. Pessoas cristãs andam dessa forma. E aí, cabe a eu e a você o perdão. Então, mais fácil nós perdoarmos. E deixa que Deus fale com ela. Porque a ótica não é você olhar o que a pessoa te feriu. É você se pôr no lugar dela. Você ia fazer a mesma coisa que ela? Se ia, então é necessário que você comece a ter uma analogia. De você fazer uma alta reflexão. E olhar para o teu interior. Porque é muito fácil apontar o erro do outro. É muito fácil jogar muito crítica. Porque o outro, ele erra nisso, ele peca. E é no mínimo detalhezinho que o diabo faz você se irar. Então nós temos que ser vigilantes. Não, tudo bem, tá tudo certo. Vou tentar fazer melhor, diferente. Vou rever os meus erros. Nós devemos fazer isso. Cada vez que nós fazemos, nós matamos, sabe, a alegria de Satanás. Satanás, ele tem essa tendência de desejar acabar e aniquilar os nossos projetos. Os projetos que Deus traçou para mim e para você. Porque os planos nosso humano é falho, mas o de Deus não. Ele jamais a falha. Aleluia. Logo em seguida, presta atenção, diz assim lá no versículo, né? Só um pouquinho aqui, eu disse, né? Então, ouvides que foi dito, amarás teu próximo primeiro e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando? Por quê, queridos? Presta atenção. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus ministrar no nosso coração sobre esse negócio de inimigo. O teu próximo, ele não é teu inimigo. Ele é uma pessoa que pode ser que ele não tenha discernimento de discernir. Mas ele jamais, ele pode ser teu inimigo. O nosso inimigo, ele é imortal. Ele é Satanás. Esse sim é nosso inimigo. Isso, claro, isso é declarado uma guerra, né? Mas o Senhor diz que o nosso próximo, não, nós devemos amar ele como a nós mesmos. Então eu tenho que, sabe, compreender que eu tenho que amar aquele que eu acho que é meu adversário. Aquele que ele está ali para tirar meu tapete, eu tenho que amá-lo. Sabe, eu tenho que perdoá-lo, porque se eu perdoo ele é algo divino. Olha, para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuvas sobre o justo e o injusto. Porque se amares o que vos ama, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazei demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Glória a Deus, porque o nosso Pai Celestial, ele sim, nos ensinou a amar o nosso próximo, aquele que nos machuca, que nos ofende.
O Pai Celestial nos ensinou a voltar ao arrependimento e perdoar o nosso irmão. Então, a prática da justiça de Deus é: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, como fim de ser visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Isso é o capítulo 6, versículo 1. Diz bem claro isso. Então Deus ali vai nos ensinando como se deve dar esmola, como nós devemos, ser pessoa generosa, como devemos orar, né? Essa parte é melhor, queridos. E eu quero orar ela com você. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, quando orarem, entra no teu quarto, fechando a porta, e ora a teu pai, que está secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Aleluia. E orando, não useis de vãs repetição, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que o peçais. Aleluia. Então, ore teu Pai secreto. Faça tua petição a Ele em secreto. Coloca tudo segundo na mão do nosso Pai em secreto. Quer ter sucesso nos seus projetos de vida? Não conta pro teu próximo, não. Porque ele vai te detonar. Ou ele vai dizer para você que você não é capaz, ou ele vai dizer que não é hora, ou ele vai dizer que você não buscou certa direção de Deus. Deixa eu te falar, a única pessoa que não vai aniquilar os seus sonhos e projetos é Jesus. Principalmente se seus sonhos e seus projetos estiverem alicerçados na vontade dele. Segundo é a vontade do Pai. Fala: Pai, olha, eu te apresento os meus sonhos e projetos aqui. Se for segundo a sua vontade, o Senhor estiver no controle da tomada de cada decisão, esteja o Senhor à frente desses projetos. E que seja feito a sua vontade e que diminua a minha. Nós temos que nos diminuir, queridos. Caso contrário, nós vamos ser pessoas sempre desmotivadas. Porque nós vamos sempre cair em frustrações quando os nossos planos não dão certo. Quando os nossos planos não dão certo, nós vamos sempre ficar desmotivados. Então que Deus não permita isso sobre nós. Aleluia. Depois o Senhor ensina a oração dominical, né? Ele faz aquela oração dominical que é: portanto vós oreis assim, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, o teu nome. Venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como és no céu. O pão nosso, Pai, que cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o Senhor é o Rei, o poder e a glória para todos sempre. Aleluia, aleluia. Que oração mais linda, né? É a oração universal. Essa oração dominical, que hoje é declarada como uma oração universal. Uma oração que todo mundo conhece. Mas, no vez de fazer oração, faz reza dela. Nós devemos tomar um cuidado em leituras, porque nós devemos orar e não rezar. Rezar é uma ladainha. Orar é quando você paga essa oração, falando ela pausadamente, se colocando dentro dessa oração, para que o Pai Celestial, que tudo vê, compreenda o que você está pedindo para Ele. Aleluia. É isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que ter um cuidado no momento de orar em secreto com o Pai. É falar eu e Deus. O que é as minhas queixas, as minhas lamentações, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, as minhas limitações, o que eu tenho medo.
Eu preciso apontar os pés do Senhor, para que Ele, me vendo prostrado a minha face sobre Ele venha me dar um renovo, um ensinamento e um entendimento. Isso nós precisamos buscar sempre do Pai. E mais, como jejuar? Olha, a Bíblia no livro de Mateus ensina até isso. Como devemos jejuar? Quando jejuardes, não vos mostre contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, como o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a vossa cabeça e lava o rosto, como fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim o teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deixa eu te falar, o teu próximo, ele sabendo você ali, ele vai falar, nossa, tadinho, você tá jejuando, tá. Não, deixa eu te falar, isso é do diabo, tá? Não, nós devemos jejuar em secreto. Nós devemos estar pleno, mas com a convicção que só Deus precisa saber do seu jejum. Só Deus precisa saber o que você almeja buscando em oração e jejum. Comece a trabalhar no seu interior. Isso vem particularmente começando por mim, querido. Pai Celestial vem falando. Comece a se empoderar das falas, a ter cuidado quais são os seus projetos. Você não precisa sair contando para todo mundo qual que é o seu projeto. Você precisa contar é para Deus. Para mais ninguém. Para mais ninguém. Para Deus e para o teu cônjuge. Né? Porque é muito complicado quando o homem e a mulher ali, que são um só corpo, um só espírito, um faz e o outro não está sabendo, chega, né? Eu tenho um péssimo hábito com isso. Meu marido chegar e as coisas já estão sendo feitas. Então nós temos que tomar esse cuidado, ser revestido também disso. Porque muitas das vezes isso pode até nos causar constrangimento. Então, que Deus possa estar na direção de tudo aí, essa manhã. Amém? E logo depois, o Senhor fala então do tesouro do céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrolho corrói, onde ladrão cava e rouba. Mas ajuntai-vos outros tesouros nos céus, onde traça não ferrugem, não corrói, e onde ladrão não escava e nem rouba. Porque onde está o teu tesouro? Ai, aí está o teu coração. Se seu coração estiver no dinheiro, oh, queridos, misericórdia. Se seu coração estiver nos teus bens, se seu coração estiver no teu cônjuge, no teu não sei o que, querido, primeiro tem que estar em Jesus. Lembra bem disso, né? Porque a salvação é individual. Aleluia. E logo depois o Senhor fala da luz e as trevas, né? E fala também depois dos dois senhores. Logo em seguida vem também, né? Em seguida vem também depois o Senhor nos trazendo aí, queridos, com estatura e graça. Ele vem nos ensinando também, né? Aos anciões da solicitude pela vida. Logo depois já ele entra no capítulo 7, né? Nos advertindo ali e nos ensinando todo o tempo, a toda manhã, né? Que não deis o que é santo aos cães. Ele diz assim, lá no versículo 6 do capítulo 7. Não deis aos cães o que é santo, não lanceis entre os porcos as vossas... Espera só um pouquinho. As vossas pérolas, para que não os pise com os pés e voltando-se, não vos dilacerem. Aleluia. Logo ainda em seguida ele vem nos ensinando, Jesus ali cita a oração. Ele pede, né? Ele fala, pedi e dar-se-vos, buscai e os achareis, batei e abrirei-vos, pois tudo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhes pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem.
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a ele, porque esta é a lei e é os profetas. Então presta atenção. Você quer ter sucesso, saiba pedir. Por isso que ele fala, ó, pede que eu te darei. Busca e você achará. Bate e eu abrirei as comportas do céu. Mas se eu e você pedimos mal, então receberemos mal. Nós pedimos com destreza, com pouco caso, como é que nós podemos alcançar, receber a glória do Senhor, se nós não sabemos como pedir? Então, olha, ter intimidade com o Senhor nos ajuda a compreender de fato e conseguir o galardão do Senhor. Aleluia. E ter almejado sucesso nos nossos projetos. Depois vem aí as duas estradas, né? Que o Senhor fala, entrai pela porta estreita. A larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Aqueles que escolhem a tentação desse mundo. A ostentação, sabe, a luxúria, a esbórdia. Aquele que fala, Senhor, ó, fica aí no cantinho porque eu quero viver as compaixões desse mundo. Senhor, não, eu quero viver, Deus, as ostentações, eu quero beber, eu quero farrear, eu quero fazer. Isso é o caminho largo que vai te levar à perdição e à morte. Muitos morrem nesse caminho. Sabe por quê? Às vezes, diante lá de uma bagunça dele, onde ele tá, ali sai um tiro, sai uma confusão e a pessoa é morta ali. Por quê? Escolheu o caminho largo. Então, ó, entrai para a porta estreita. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. São poucos os que acertam com ela. São poucos os que entram por ela. São poucos. Por isso que a palavra do Senhor diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Presta atenção. Quais são as portas que nós estamos escolhendo? Existia também, o Senhor falou, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, que roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos do abrolho? Então ele fala, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquelas pessoas que se fazem de ovelhas andando com você, porque são lobos, né? Não se pode colher figo em espinheiro. Não se pode colher nem figo em abrolho e nem uva em espinheiro. Não se pode. Logo em seguida, ele vem o fim do sermão da montanha, né? Ele fala assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Lá no capítulo 8, ele começa então a cura de um leproso, depois a cura do criado de um centurião, depois a cura da sogra de Pedro, e muitas outras curas foram feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, querido? E logo após, Jesus também põe à prova os que querem segui-lo. Depois Jesus acalma uma tempestade. Ó, ama essa tempestade do barco, né? Olha, então entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, e de sorte que o barco era varido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha, mas os discípulos vieram e acordaram-no, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Oh, Deus! Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímido, homem de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento, e o mar fez grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e os mares lhe obedecem? Esse é Jesus. Oh, glória! Este é o nosso Jesus. Aquele que todo dia vem acalmar a tempestade do meu e do seu coração. Aquele que, mediante as ondas grandes, tentando naufragar o nosso barco. Aquele que acalma a tempestade dentro do nosso interior. Aquele que é digno de honra e glória. Esse é Jesus. Aquele que tem poder para expulsar demônio, para
calar o mar, para acalmar a tempestade, para acalmar as atribulações dos nossos dias a dias, os conflitos que nós temos com o nosso interior ou com o outro. Deus é tão bom, querido, que Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera, mesmo nós não sermos merecedor. Logo se Deus faz a cura dos dois endemoniados, né, dos gadarenos. Depois Ele cura um paralítico em Cafarnaum, lá no capítulo 9. E ainda em seguida, a vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sendo coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Jesus come com os pecadores. Oh, essa é boa. Então sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come com o vosso mestre, com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisa de médico, queridos, não precisa, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Deus falou para mim e para você: ide e aprendei. O que significa misericórdia? Quero misericórdia, quero, e não holocausto. Então, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, e quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Porque os justos já estavam salvos. Ele precisava vir buscar a mim e a você. Por isso que ele nos trouxe sobre essa terra, como eu iniciei a nossa pregação, o nosso estudo. Por isso que eu estou aprofundando mais para vocês. Deus não veio para buscar pessoas prontas. Quem está pronto, Deus já levou. Quem está curado, Deus já levou. Deus precisa agora sarar a terra dele. Deus precisa tratar eu e você, para ele poder nos levarmos. Então cabe a nós a compreender de fato o propósito de Deus. E do jejum vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo da tira parte da veste e fica maior a ruptura. Nem pode vinho novo em odre velho, no contrário, rompem-se. O odre se perde, mas põe-se o vinho novo e o odre novo, ambos se conservam. Então presta atenção, ele está dizendo: o que adianta você pegar uma roupa velha de 20, 30 anos, que já está rasgado, só não puxar vai rasgar, aí você deita lá um remendo lá de um pano novinho. Aonde está o remendo novo, ele vai ficar, mas a ruptura dos lados vão se rasgar. Você pega um vinho velho, já cansativo, você coloca vinho novo feito agora, ele vai fermentar, ele vai derramar, ele vai tornar. Então não se deita vinho velho em vinho novo, não se deita remendo velho em remendos novos, porque vão rasgar essa ruptura. Assim ele diz para mim e para você: presta atenção. Não se pode, você, sendo uma pessoa ignorante, intolerante, estar de Cristo, se não se voltar ao arrependimento, se não fizer uma reconciliação com Jesus, se não jejuar perseverante, para que Deus mude então e forja o teu caráter. Isso diz o Senhor para mim e para você nessa manhã. Querido, nós devemos muitas das vezes nos revestir da armadura do Senhor. Depois vem o pedido, de um chefe. Logo em seguida, a cura de uma mulher enferma. A ressurreição da filha de Jairo. A cura dos 2 cegos.
a cura de um mudo endemoniado na blasfêmia dos fariseus. Jesus ia para toda parte fazendo bem, e a seara e os trabalhadores. Olha o que ele diz: percorria Jesus toda a cidade, povoado, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doentes e enfermidade. Vendo ele então a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como as ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu-se os seus discípulos: seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Diz o Senhor para mim e para você: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, lá no capítulo 10, a escolha dos 12 apóstolos, de seus nomes, a instrução para os 12 e as admoestações. Logo seguido, e depois que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre os homens e seu pai, entre a filha e sua mãe, porque ganhará a salvação, querido. Ganhará a salvação. As recompensas. Depois o Senhor Jesus prega então nas cidades. E logo em seguida João envia os mensageiros a Jerusalém. Jesus, o Salvador dos humildes. Logo vem: vinde a mim. Ao Senhor diz assim, lá no versículo 28 do capítulo 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Presta atenção, a palavra de Deus diz aqui: porque eu sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve, né? Para poder ali estar ali divertindo. Depois a cura de um endemoniado, cego e o mudo, e a blasfêmia dos fariseus, e Jesus se defende. Então, ali naquela ocasião, logo em seguida, depois vem a árvore dos frutos, o sinal de Jonatas. Depois Jesus faz a parábola do joio, a parábola do grão da mostarda, a parábola do fermento, porque Jesus falou por parábola, a explicação da parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Depois as coisas novas e velhas. Jesus prega em Nazaré, rejeitando pelos seus, a morte de Batista. Jesus fala a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus anda sobre as águas, onde ele faz aquele sustinho ali, né? E Pedro pede a ele então que permita que ele vá, e ele acaba perdendo a fé por alguns minutinhos, né? Teme e acaba quase que afogando. E Jesus chama ele de homem de pouca fé outra vez. Repete-se a mesma palavra pela segunda vez. Ensinamento, a mulher cananeia, né? Depois Jesus volta para o mar da Galileia e muitos enfermos, os pães e peixes. Fariseus e seus saduceus pedem um sinal ao céu. Fermento dos fariseus, dos seus saduceus. A confissão de Pedro, né? Aprendiz a sua morte e ressurreição. E os discípulos de Cristo, reino dos céus, os tropeços, a parábola da ovelha perdida, como se deve tratar um irmão culpado, como se deve tratar a um irmão culpado, quantas vezes se deve perdoar o seu próximo, né? O Senhor diz, eu vou te dizer isso. Então Pedro, aproximando-lhe pela terceira vez, pedido da mãe, vinda de Jesus, já no capítulo 26, Jesus ungido em Betânia, o pacto da traição. Os discípulos preparam a Páscoa, a traição é indicado, a ceia do Senhor. Pedro é avisado. Jesus no Getsema, Jesus é preso. Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega Jesus. Já no capítulo 27, Jesus é entregue a Pilatos. O suicídio de Judas, Jesus perante Pilatos, Jesus do sepulcro, a ressurreição de Jesus e sua aparição às mulheres, e logo em seguida os judeus subornam os guardas. Jesus aparece aos discípulos na Galileia e a grande comissão, onde nós vamos também ali estar trabalhando
todo o tempo, esse resumão de tudo, trazendo ainda a mesma enfatização e com as passagens de Mateus. Queridos, orar e jejuar é algo maravilhoso, mas buscar o ensinamento de Deus é melhor ainda. Porque cada vez que nós vamos destrechando esse livro, e em cada livro dessa Bíblia, nós vamos aprendendo que Deus, ele é soberano para mim e para você. Quando eu e você estiver guardando as nossas palavras em tábuas marcantes do nosso coração, mas aprendendo a degustar do preceito do Senhor, nós vamos alcançar o nosso galardão. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Que essa manhã maravilhosa, o rosto dele sobre mim e você, e traga-nos a paz. Que Deus nos dê aquele ensinamento que ele iniciou a palavra conosco. Que Deus seja esse com vocês. Cunha Marcelene, que o Espírito Santo de Deus te abençoe você e tua casa. E possa ir trazer estatura de graça ao meu irmão Glaucio, à Juanzinha Laura. Passa a benção nos dois por mim. Deus abençoe. Deus abençoe Cunha Ariela. Que o Espírito Santo de Deus seja com você e com tua casa. Abençoe Eduardo no trabalho, meu irmãozinho querido. Abençoe tua casa, todos eles aí. Passa a benção no Dandam por mim. Que Deus abençoe a vida aí da minha cunhada aí. Te ilumina, abençoe a Clésia, abençoe todos os familiares de vocês. A Maísa, que o Espírito Santo seja com todos vocês, protejam vocês. Amém? Deus abençoe também a casa do Miguelzinho, a Meire aí, mãe do Miguelzinho. Deus abençoe a Mirelle, abençoe o bebezinho dela, abençoe o Marcelo e todos os familiares de vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, querido. Espero não ter esquecido de nenhum parente da minha parte. Abençoe também os parentes da parte do esposo, minha cunhada Ivone, familiares, Cida e familiares, Tina e familiares, João e familiares, José e familiares, Pedro Lindo familiares,